Vamos lá. Então, boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente combinou de fazer um treinamento, né? Na verdade, a gente pensou num primeiro momento esse treinamento, né? Essa apresentação, eu fiz voltada para consultor mesmo, né? Consultores de bem-estar da do Terra, para ter essa Ter segurança essa segurança quando então, na indicação de óleos essenciais, né? E serve também, daí a gente pensou, vamos convidar os nossos clientes preferenciais, porque a gente às vezes fica com dúvida, vai usar e não sabe usar, e até para vocês terem essa autonomia, né, de onde pesquisar também e saber, né, ter essa segurança também para usar em casa, né, em vocês e na família também. Então, assim, meu nome é Tharissa, né, para quem não me conhece, eu sou consultora de bem-estar da do Terra desde 2021, já tem 2 anos e meio, e eu sou farmacêutica bioquímica, tá? Mas, apesar de ser farmacêutica, eu não tive nada de óleo essencial na faculdade. Então, só para vocês terem uma noção, isso não é uma coisa que é ensinada, tá? Então, por isso que existem muitas pessoas que não conhecem ainda, tá? Especialmente no Brasil, que não é um país que teve sempre que se pensou em usar, geralmente a gente pensava e usava óleo essencial aqui para cheirinho. Então, no Brasil é muito pouco falado, né, e muito pouco conhecido o óleo essencial, sem ser na função do cheirinho, né? Mas eu digo o poder terapêutico deles mesmo. Então, eu conheci os óleos essenciais foi ao acaso, tá? Foi a minha mãe, no início da pandemia, ele estava procurando alternativas para tratar de um problema de saúde, ela queria uma coisa natural. E ela assistindo alguns médicos que trabalham com a linha integrativa, né? Eles comentavam, falavam muito em óleo essencial da Doterra. E a mãe se interessou e disse, vou experimentar. E ela, então, foi lá e começou a usar, comprou um kitzinho, o Kit Brasil, começou a usar os óleos essenciais da Doterra, tá? Então, o primeiro contato meu foi esse. Daí a mãe me falou, Tharissa, isso aqui é uma maravilha. É incrível, o médico falou isso, 40 isso, era uma participantes. coisa maravilhosa. E eu disse, tá, mãe, mas eu, né, me interessei, mas não tinha noção, né? Então, um dia ela estava com insônia, não conseguia dormir, e ela lembrou dos óleos essenciais dela. Ela me disse assim, Tharissa, tu não vai acreditar. Eu lembrei dos meus óleos, fui lá e peguei o lavanda, passei na sola do pé e apaguei. E aí, né, minha mãe falando, acreditei, mas mesmo assim a gente fica com aquela dúvida quando não conhece, tá? Mas será que é assim do jeito que ela tá falando? Passou na sola do pé e apagou, né? Será que é assim mesmo que funciona? Então, isso gera em todo mundo, porque a gente não está acostumado a usar o natural, né? A gente não está acostumado a acreditar que o natural funciona. Então, essa é a primeira coisa que a gente sempre pensa que não funciona, né? Então, eu fui atrás, né? Encontrei uma amiga que estava trabalhando com isso e ela que me introduziu nesse mundo e eu fui usar e me apaixonei, né? E isso todo mundo que está aqui, garanto que todo mundo que usa, que já experimentou e que sentiu um benefício para aquela necessidade no momento, se apaixonou. E assim, eu sou mestre em ciências médicas pela URGS. Isso aqui eu coloquei, tá? Voltado mais para os consultores, tá? Gente, eu coloquei aqui porque eu nunca usei isso na minha vida, tá? Eu fiz mestrado. Foi uma parte, assim, ó, complicadíssima na minha vida. Foi uma fase bem, bem, assim, foi um momento, assim, bem difícil, né? Bem difícil. Eu trabalhava mais de 8 horas por dia e ainda fazia mestrado, então foi muito desafiador, né, para mim. E eu hoje, assim, ó, eu coloquei aqui porque quero mostrar para vocês que tu não precisa ser um expert, tu precisa ser curioso, né? Não precisa ser um expert em óleo essencial. A gente precisa ser curioso, precisa entender, saber as formas, né, de usar. Qualquer pessoa pode cuidar da sua família com óleo essencial, tá? Então, quando a gente fala em óleo, e assim, só lembrando, né, óleo essencial não é uma coisa de agora, eles são usados há milênios, né, tem uso milenar. Lá no tempo de Jesus Cristo se usava óleo essencial, tá? Então, assim, é uma coisa que no tempo dos egípcios, nas pirâmides do Egito foram encontrados frascos com óleo essencial, então não é uma coisa de agora. Acontece que com a modernidade a gente foi tirando, né, os homens foram tirando isso da nossa vida, né, da nossa rotina, e a gente foi acreditando que o que funciona é só a alopatia, que o natural não funciona.
né? Então, a gente tem aquela coisa, mas demora, mas não funciona. Então, isso é uma falsa ideia que a gente tem porque a gente foi acostumado, né? Foi criado pensando assim. Então, assim, usar óleo essencial é seguro? O que que muita gente sente no início? Medo. Mas assim, mas será que funciona? E se eu fizer alguma coisa no meu filho usando óleo essencial e der algum problema, né? Será que eu posso ingerir? Será mesmo? Eles ficam falando que pode ingerir, daí eu vejo outra pessoa falando que não pode. Será que é seguro, né, que eu posso ingerir? Daí o medo vai gerar uma insegurança. E para completar, né, para completar a história, vem as fake news. Gente, assim, quando tu começa a seguir, a se interessar pelo assunto, né, aqueles, hoje eu tá me fugindo as palavras, mas aqueles algoritmos lá do Instagram, eles jogam muita informação para ti naquilo que tu tá tendo interesse ali no momento. Então, assim, vira e mexe, aparece muita fake news sobre óleos essenciais, tá? Deixa eu desligar o microfone aqui. Então, aparecem muitas fake news sobre óleos essenciais. E isso, no que ajuda? Ele só ajuda a trazer mais medo e mais insegurança para usar, tá? Então, eu quero que vocês entendam, né, hoje um pouco mais, para não ter mais essa insegurança, né, e esse medo de usar. Então, assim, e se não funcionar, né? E se eu indicar para alguém um óleo e não funcionar? Para começar, a gente precisa saber disso, né? O óleo essencial, ele é como um medicamento. Não é todo mundo que responde da mesma forma ao medicamento, né? Então, assim, se o médico vai lá e te dá um remédio para aquela coisa, né? Para aquele teu sintoma, e não melhora, tu vai lá no médico e diz assim: olha, doutor, esse aqui não funcionou, vou precisar de outro, né? Quando é óleo essencial, a gente já diz: não funciona, usou uma vez, não funcionou, isso não funciona, né? Isso aí é porcaria natural, ficam dizendo, isso aqui é sugestivo, eu preciso imaginar que acredita para funcionar, né? Então, não é isso, cada organismo responde de uma forma, né? Pode fazer mal? Olha, o óleo essencial pode ser usado de bebê, adulto e idoso, tá? Não tem contraindicação, com exceção de algumas situações específicas, né? Que eu vou falar mais na frente. Mas, assim, não tem efeito colateral. Pode dar alergia? Pode, né? Como qualquer coisa, pode dar alergia. Então, assim, se tu pensar, pessoas que têm a pele extremamente alérgica, que colocam um relógio e fica com alergia, que coloca um brinco e fica com alergia, pessoas que são super extremamente alérgicas, pode. Essas pessoas são muito mais suscetíveis a ter uma alergia ao óleo essencial, tá? Então, a gente tem que pessoas que têm esse tipo de reação, tem que testar antes, tá? Testa no antebraço, testa atrás do joelho, testa o óleo para ver se vai ter a reação, para tu ter essa segurança para usar, tá? Então funciona como qualquer outro produto. A maioria das pessoas não tem reação. Mas aí quando tem, o que que dá para fazer? A gente pode diluir esse óleo, né? Diluir mais, deixar ele mais diluído para ter o benefício, tá? E aí o que que acontece? Deixa eu só tirar aqui da frente. Eu vou ir desligando os microfones aqui, por isso que às vezes eu vou parar. Cuidem os microfones, tá, pessoal? Para não atrapalhar aqui. E aí o consultor pensa assim, e se eu indicar errado? E se eu indicar errado, eu não vou poder fazer isso, porque se eu indicar errado para a pessoa, eu nem sei qual é a frequência de uso. Eu não sou aromaterapeuta, não sei, não posso indicar. Gente, assim, é bem legal fazer um curso de aromaterapia, né? As pessoas saem com muita informação, mas no Brasil não precisa, e no mundo inteiro, tá? Pelo menos do meu conhecimento, não precisa ser aromaterapeuta para usar ou indicar óleos essenciais, tá? Então, o que que acontece muito no Brasil? E vocês podem ver que vai aparecer em algum momento para vocês no Instagram, por exemplo. Aromaterapeutas que antes da do Terra, que trabalhavam com óleos essenciais antes da do Terra, falando mal dos óleos da do Terra. E eles pegam os blends da do Terra, tá? Eles vão pegar, nossa, a pomada. Que absurdo essa pomada, porque tem tal e tal e tal e tal e tal coisa, porque não é qualquer pessoa que pode usar, tá? Então, assim, gente, não é bem assim, tá? Não é bem assim. E a gente precisa ter essa confiança para poder ter essa segurança, né? Então, assim, vira e mexe, aparece algumas coisas desse tipo. O que que é a minha avaliação, tá? E eu vou falar aqui abertamente com vocês qual é a avaliação que eu faço dessas situações, tá? Eu vejo que o seguinte, já existia óleo essencial antes da do Terra no Brasil, já se usava, as pessoas utilizavam esses óleos de outras marcas, não pode ser ingerido. Isso é o que o aromaterapeuta aprende lá no curso dele, não pode ingerir óleo essencial.
Porque no processo de destilação do óleo, muitas vezes são usados solventes, né? São usados outros produtos para fazer render. O óleo não é puro. Então, por segurança, não se pode ingerir óleo essencial, antigamente. A do Terra entrou com num outro patamar, né? Com uma outra visão. A missão da do Terra é oferecer para as pessoas o óleo essencial mais puro do mundo. Então, ela buscou isso desde o início, tá? E eu vou deixar um vídeo depois, eu acho que as meninas podem mandar para os seus clientes também, para vocês entenderem o que é a do Terra, desde o início, o que os fundadores pensaram, por que a empresa tem esse diferencial, quem está por trás, para não ter essa desconfiança, né? Então, especialmente por isso, para não ter essa desconfiança que o óleo pode fazer, né, que não é puro, que não pode ingerir, tá? Gente, pode ingerir, alguns óleos podem ser ingeridos, e aí muita gente pensa assim, eu fico pensando, né, nossa, dá Coca-Cola para o filho, né? Dá quanta coisa para o filho e não dá um óleo essencial, não vai passar um olhinho essencial porque tem medo que faça mal. Então, assim, ó, chega a ser, tem coisas que hoje em dia a gente não pode mais, a gente tem que mudar um pouco o pensamento, tá? Então, tem coisas que foram embutidas na nossa cabeça, né? E a gente ainda acredita, tá? Então, assim, não precisa ser aromaterapeuta, existe essa onda aí, que tem várias pessoas que eu penso ainda que se fossem um pouco mais inteligentes poderiam se unir para até ganhar até com isso, né? Ganhar no sentido de ter de poder ensinar para as pessoas o seu conhecimento e aprender a usar, a ensinar, que as pessoas aprendam a usar com óleo essencial e entender o diferencial da do Terra, né? Então existe muito isso. Então, assim, ó, fake news é o que mais tem no Instagram, e assim, vale para tudo, né, gente? Não é só para óleo essencial. Cuidem, cuidem as fontes, cuidem o que vocês estão assistindo e as fontes. E antes de sair falando, procurem uma pessoa que tenha um pouco mais de conhecimento naquilo ali para ter essa segurança ou para tirar essa dúvida ou para sanar, né, essa dúvida. Então, assim, tem que ter cuidado e orientação? Tem, é por isso que existe o consultor de bem-estar. Nosso papel é auxiliar as pessoas a usar os óleos essenciais, a estar ali disponível a qualquer momento, quando precisar de uma coisa. Posso tomar esse? Não, não pode, gente. Esse que tem a tampinha difícil de abrir aqui, não pode tomar, para isso que tem essa tampa, tá? Esse aqui é muito perigoso se ingerir. Então, já sabe que a tampinha é para dificultar mesmo. Então, pensem assim, sempre pensem nisso, que muitas vezes, infelizmente, tá? As pessoas gostam, elas ao invés de tentar entender, elas nem querem saber, elas querem acabar com aquele negócio, acabar com aquilo ali que o outro está falando para ganhar com isso, tá? Então, o interesse geralmente dessas pessoas é ganhar alguma coisa com isso, ganhar seguidores, ganhar ali pessoas, né? E tirar dos outros. Então, assim, pensem antes quando vocês verem, tá? E eu vou mostrar por um as coisas que vocês precisam saber. Vou passar aqui. Então, para começar, assim, ó, vocês lembram lá da biologia básica, né? A gente tem a nossa célula. Não pode? Estou fechando aqui o microfone. Nós temos a nossa célula, tá? Então, assim, ó, o que é muito legal? Primeiro, a gente tem que saber que a nossa célula tem uma membrana que é gordura, é uma membrana lipídica, tá? Então, os óleos essenciais, eles são lipossolúveis, ou seja, eles atravessam a membrana das células. Eles conseguem trabalhar na reparação celular, tá? Se a célula acontece algum problema, alguma desordenação, alguma coisa que ela começa a se dividir com algum problema, uma mutação, os óleos essenciais conseguem trabalhar na reparação, desintoxicação, na oxigenação das células. E eles conseguem atravessar a membrana e agir no interior da célula, tá? Então, os óleos essenciais são minúsculos, né? São moléculas minúsculas que têm uma penetração muito rápida. Por isso que a gente tem também, quando tem um óleo de qualidade, um óleo puro, a gente tem um resultado muito rápido. Então, assim, ó, pensem na célula e pensem num vírus, tá? O vírus, eu não sei se vocês lembram disso, eu não sei se eu só vi isso na faculdade, mas eu acho que a gente aprendeu no colégio também. O vírus, vamos supor que aqui esteja a célula, tá? O vírus, ele precisa do DNA da nossa célula para se reproduzir. Ele precisa do maquinário da nossa célula para ele se replicar, como a gente diz, que é ele se reproduzir e produzir muito mais e mais vírus. Como é que ele faz isso? Ele acopla na nossa célula e ele injeta o material genético dele dentro da nossa célula
usa tudo que a gente tem ali, que a gente faz para produzir as nossas proteínas, ele produz mais vírus e aí aqueles vírus são expelidos para fora da célula. Aí pensem num óleo essencial. O óleo essencial, tá? E esse aqui que eu peguei é uma coisa fantástica, tá? Eu já vou falar para vocês que é uma coisa mais incrível, dos mais incríveis que eu conheço e que eu uso na minha rotina. O óleo essencial que tem aqui dentro, que é o Mix On Guard, tá? Melissa, orégano, pimenta preta. A melissa não deixa o vírus se fixar na célula, ele destrói o capsídeo viral. Então, pense se tu tá usando isso aqui todo dia, tá? E aí, tu entrou em contato com algum vírus, alguém doente entrou em contato. O óleo que tu está ingerindo ali, ele já está trabalhando, impedindo que esse vírus faça essa replicação e use a tua célula. Com isso, o que acontece? Aquela infecção, ou ela fica super branda, porque tu está trabalhando, né, para não deixar aquele vírus se... São os trolls. Ou tu tá deixando... Pessoal, cuidem o áudio, por favor. Ou vai deixar que ela, né, tu vai já atacar de início e tu vai ter uma infecção bem mais branda, com sintomas super leves. Então, assim, os óleos essenciais conseguem fazer isso. Gente, qual é o medicamento, tá, que consegue penetrar na célula? A maioria dos medicamentos alopáticos, eles são feitos à base de água. Eles não conseguem penetrar na célula. Tanto que, assim, quando tu tá gripado, quando tu tá com uma virose, o que acontece? O que o médico diz? Ah, é virose, tem que esperar passar. E vai ter dar um remédio para o sintoma. Porque não tem o que fazer. Não existe hoje remédio. Existe, tá? Tamiflu, por exemplo. Tamiflu tu não consegue comprar na farmácia. Ele é destinado para tipos de infecções virais específicas. Tu não consegue, né? Tu tá gripado, tu vai ficar gripado, vai ter que esperar 10 dias a gripe passar, com aquele sintoma chato, mas tu pode usar alguma coisa antes. Então, sempre lembra, os óleos essenciais podem ser mais poderosos que medicamento em muitas situações, tá? Então, aqui eu já falei, então eles têm capacidade de penetrar no interior das bactérias também, parasitas e inativar a ação delas. Outra coisa fantástica de óleo essencial. Por que a gente não pode comprar antibióticos sem receita? Porque as bactérias estão ficando resistentes aos antibióticos, né? Então, assim, tem que ter receita, tem que ser condições específicas que o médico vai receitar um antibiótico, porque a gente não pode induzir as nossas bactérias a ficarem resistentes, senão daqui a pouco tu fica doente, tu não consegue mais, né? Não tem, aquela bactéria não vai morrer mais com antibiótico. E existem muitas bactérias super resistentes já. Vocês sabiam que os óleos essenciais de orégano, melaleuca, todos esses óleos essenciais que são antivirais, eles não induzem resistência bacteriana? Eles não induzem. E isso, pense em uma coisa fantástica de um produto natural, produzido pelas plantas, pela natureza, e que tu pode usar como um suporte em inúmeras situações, e que ele não vai induzir resistência. Então, tu pode usar de novo, gente, antifúngico, tá? Candidíase. Quem tem candidíase de repetição, vai lá e compra o fluconazol lá e toma. Às vezes já não funciona mais, porque o fungo também fica resistente. Então, pense que o óleo essencial consegue ajudar nisso, né? Então, assim, ó, 3 fatos importantes sobre os óleos essenciais. Todo mundo tem que saber. Eles são 100% naturais e são seguros para serem usados por pessoas de qualquer idade, não tem efeito colateral ou tem risco de vício, tá? Não tem risco de vício. A gente fala de brincadeira, né? Tá, eu tô viciada no frankincense. Ele me faz bem, né? Mas não é questão do vício, tá? Isso aí ele não induz. Eles são mais poderosos que os medicamentos alopáticos. Eles conseguem não deixar que um vírus se replique. Eles conseguem fazer com que as bactérias morram e não tenha resistência, não fiquem resistentes, tá? Então, assim, a composição da célula, né, e a infecção por vírus e bactérias, na maioria dos alopáticos que são feitos à base de água, eles têm dificuldade de penetrar na célula. Então, não esqueçam disso. Aprendam a usar para vocês sentirem esses benefícios, tá? E são econômicos, gente. Não adianta me dizer que óleo essencial é caro, assim, ó. Porque, assim, ó, eu tenho uma gaveta lotada de óleo essencial. Eu não compro remédio. Eu não compro mais remédio para meus filhos. Raramente eu preciso de um medicamento. E, assim, eu não sou louca, né, de não buscar ajuda quando precisa. Mas eu estou usando os óleos, eles estão me ajudando. Em nenhum momento, e assim, e não foi desde o início, quando eu fui aprendendo a usar,
eles como se fosse medicamento mesmo, quando eu preciso, começou um resfriado, eu vou lá, intensifico o uso, eu não precisei mais usar antialérgico nos meus filhos, muito menos antibiótico, né? Então, assim, qualquer coisa hoje, é um corticoide. Gente, o corticoide, a primeira vez que meu filho tomou, ele ficou fora da casa, né? Eu não sei se vocês têm essa experiência, ele ficou fora da casa, aquilo lá deu uma irritação nele, e quando eu me dei conta, esse gente é do remédio, ele tá assim por causa do Predsim. Então, assim, hoje eu não preciso, faz muito tempo que eu não estou precisando mais usar medicamentos dos meus filhos. Então, assim, se tu fizer as contas, tá? De tratar a infecção com o médico, usar o alopático, ou usar um óleo, comprar um óleo essencial e usar, né? Tu vai ver que o benefício é incrível. Eu gastava horrores com remédio. Quando meu filho tinha otite de repetição, ele tinha antes de um aninho, ele tinha otite de repetição. Eu gastei assim a tudo. Eu comprava na Panvel, eu tinha sempre milhões de pontos para trocar. Eu trocava por muitas coisas, porque eu vivia comprando remédio. Eu não preciso mais, eu não compro mais, raramente, né? Então, assim, outra coisa muito legal, o óleo essencial não tem validade. Gente, lá nas pirâmides do Egito foram encontrados frascos nas tumbas lá com óleo essencial. Aí, quando eles foram testar, os óleos essenciais tinham compostos voláteis e ativos ainda. Então, assim, tem uma validade aqui? Tem, tá? No Brasil é obrigatório ter, então existe uma validade, mas ele dura mais que isso. Então, quando vocês virem na aba lá do site da Doterra, liquidação, muitas vezes tem óleos que estão com a data próxima do vencimento. E eu adoro aproveitar essas promoções, porque eu pego o óleo mais barato, porque ele está perto da data de vencimento, mas ele funciona. Então, assim, eu tenho óleos que eu já comprei lá na liquidação que eu ainda tenho, e eles funcionam, tá? E outra coisa, a única coisa que você tem que cuidar é o cítrico. Os cítricos, eles têm uma validade em torno de 3 anos, mas eu duvido que vocês não... Ah, esse meu limão aqui já acabou. Que vocês deixem um óleo cítrico, que é um dos que a gente mais usa, né? Que aí vocês deixem ele aí sem usar. O cítrico é o que as pessoas mais amam, né? Então, só cuidem nisso. O cítrico tem uma validade de 3 anos, sigam a validade que está no frasquinho, tá? E outra coisa que eu acho que é importante falar, o valor do óleo, tá? O valor, o preço mesmo, não o valor. O preço do óleo, ele está relacionado à matéria-prima. Não quer dizer o poder, mas alguns muito poderosos, como melissa, por exemplo, que eu citei antes, que ele tem essa super propriedade antiviral, o melissa é o óleo mais caro do catálogo da Terra. Então, assim, ó, já tive 3 frascos de melissa e nenhum eu comprei. Todos a do Terra me deu de brinde. Então, assim, ó, aproveitem as promoções que aparecem no site muitas vezes que tu compra e ganha. Porque, assim, ó, o melissa eu acho um dos óleos mais fantásticos. E o melissa tem dentro do On Guard aqui, tá? Então, isso aqui é poderoso muito porque tem a melissa junto. Vamos lá. Ah, eu estava falando só para retomar, o valor deles depende do óleo, né? Então depende da quantidade de matéria-prima para produzir. O melissa, ele precisa de quilos de planta para produzir, por isso que ele é um óleo caro e ele é um dos óleos mais adulterados hoje. Né? Existe já nos Estados Unidos, eles fizeram uma pesquisa e pegaram várias marcas de óleo de melissa e tinha óleo de melissa que não tinha melissa, porque tem compostos químicos semelhantes. Então, eles pegam um decapim-limão, por exemplo, que tem um composto químico que tem na melissa e colocam lá. E aí tu fica com aroma de melissa, mas não é o óleo essencial, então não tem aquele benefício. Então, assim, tu pega um cítrico, ele é um óleo barato, porque ele é abundante, ele está na casca da fruta. Prensa a casca, já sai bastante óleo, então ele é um óleo mais abundante. Então, tem relação com a forma de obtenção, tá? Então, assim, ó, pensem que ao adquirir um resfriado, uma pessoa tem a capacidade de se recuperar 70% mais rápido usando óleos essenciais. 70% mais rápido, tá? Então, usar o óleo de limão, usar a melaleuca, usar a On Guard, usar isso aqui poderoso, maravilhoso. Isso aqui tem que estar, comprar todo mês, tá, gente? Não dá para faltar. Eu fico em aulas quando falta em casa. Eu vejo que está terminando, eu já compro mais, eu não fico sem. Então, assim, ó, tu consegue se recuperar 70% mais rápido. Então, assim, isso é importantíssimo. É importantíssimo a gente ter esse conhecimento para poder usar na nossa família. Então, assim, ó, para os fundadores da Terra, não bastava simplesmente disponibilizar os óleos para as pessoas, né, em todo o mundo.
Eles, desde o início, tinham se comprometido a fornecer exclusivamente os óleos essenciais mais puros e de melhor qualidade possível. Então, o primeiro desafio era esse, né? Que eles tinham que superar, estabelecer num setor que não existia. Então, gente, antes da do Terra, não existia esse padrão de qualidade, ok? Então, assim, lembrem sempre disso. Então, eles, num setor que não existia, o desafio deles era ter um padrão máximo de qualidade. E esse comprometimento dos fundadores da do Terra resultou na criação de um novo e elevado padrão de qualidade, que é o CPTG. O CPTG é um certificado de pureza testada e garantida, o qual foi desenvolvido para que os usuários de óleos essenciais do Terra pudessem ter a certeza de que eles estavam usando o que poderia existir de melhor, tá? Para promover o bem-estar dos seus entes queridos. Não esqueçam disso, tá? Então, assim, a do Terra faz de tudo para que as pessoas tenham o que há de melhor, porque ela entende desde o início que um óleo essencial puro ele tem um poder terapêutico fantástico e que as pessoas têm que conhecer isso. Então, é isso que a gente pensa. Confie na empresa, confie na do Terra, porque não existe a do Terra, alguma coisa da do Terra que seja extremamente perigoso, tá, para usar. O que tem, a gente, né, sempre usem, aproveitem quem é cliente para ouvir o consultor, né, para pegar essa informação com o consultor. Esse vídeo aqui eu não vou passar aqui, mas eu vou pedir para o pessoal, para os consultores mandarem. É um vídeo que fala do início da do Terra, tá? Então é muito legal que vocês assistam, porque vocês vão ver do que eu estou falando, do que é, o que é essa empresa, como é que essa empresa começou. E vocês vão ter noção do que eu estou falando aqui. Mas é um vídeo mais, tem uns 12 minutos, então eu vou deixar para vocês assistirem depois. Mas assistam, tá? Porque vale muito a pena, para vocês entenderem o que é essa empresa. Então, esse CPTG, ele é esse certificado que a do Terra criou para garantir a pureza, porque não adianta eu dizer para as pessoas que ele é puro e eu confiar que ele é puro, só que é uma cadeia. Tem o produtor da planta lá, que tem essa parceria com a do Terra, de Impacto, ele tem que seguir algumas regras, ele tem que ser um plantio, né, livre de tóxicos. Então, ele produz o óleo essencial e encaminha para a do Terra. Para garantir que todo o percurso não teve adulteração, a do Terra testa o tempo inteiro. Então, são 56 testes em cada lote. E assim, ó, todo mundo tem acesso, tá? Tu pega o número que tem aqui no frasco, entra no site source2you.com e vocês vão ver todos os testes com aquele lote que foi realizado. Então, assim, é para qualquer pessoa ter acesso. Então, assim, saiu, ó, para começar, então, métodos adequados de cultivo e colheita e destilação. Então, colhe, testa, tá? Aí, o teste, depois, né, imediatamente após a destilação, é revisado para ver se a composição química daquele óleo tá ok, se é aquilo mesmo. Aí ele vai para uma segunda batelada de testes, tá? E aí, nessa segunda batelada de testes, são realizadas nas instalações da do Terra, né? Para garantir que o que foi destilado lá e chegou na do Terra é o mesmo óleo essencial, tá? E depois uma terceira rodada de testes, que eles revisam a composição química, tá? Do óleo para ver se foi certinho, se está tudo ok, se aquele óleo é aquele óleo. Então, tem testes de purezas. São testes rigorosos e não são só dentro da do Terra, existem testes terceirizados também para ter essa questão da ética, né? Fora que a do Terra também tem auditorias, tem todo esse processo para garantir essa qualidade. Aqui, que eu acho super importante, tá? Para vocês entenderem a legenda. Essa legenda vocês vão ver no site, vocês vão ver nos livros, né? Então, assim, o que que significa o A? O A é que aquele óleo pode ser usado de forma aromática, que é a maioria, né? Quase todos os óleos de forma aromática. O T, tópica. O I é que tu pode ingerir, tá? Tem uso interno. Na diluição, tá? Mas ele pode ser usado sem diluir? Se ele tiver um N, ele é um óleo seguro para usar na pele sem diluição. Exemplo, lavanda, melaleuca, são óleos seguros para serem usados sem diluição. Porém, sempre lembrem, se é teu filho ou tu tem a pele super alérgica, dilui, testa antes, né? Não exagera. O S diz para diluir no caso de pele sensível, então se a pessoa já tem uma pele mais sensível, dilui direto, aquele óleo ali pode ser um óleo que pode dar uma reação. E o D, que tem obrigatoriamente que diluir antes do uso tópico. Exemplo, orégano, obrigatório diluir o orégano. O orégano é um óleo quente, precisa ser diluído antes de passar, tá?
Então, cuidados. Quais são os cuidados que a gente tem que ter antes de usar os óleos? Na dúvida, sempre dilui. Gente, o óleo essencial, uma gota, eu tenho não sei quantos trilhões, eu nem sei falar o número de moléculas que tem. Ele é extremamente concentrado. Então, se tu usar uma gotinha e tu diluir, tu vai ter o efeito, tá? Mas tem óleos que tu pode usar puro também, tá? Então, assim, vai muito da tua experiência. Eu, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Minha filha, quando estava nascendo os dentinhos, ela estava reclamando que estava doendo, ela estava irritada. Eu diluí copaíba, que é um óleo para dor, tá? Que é um óleo analgésico, que ele é anti-inflamatório. Eu diluí ele, super diluído num rolon, e passava na gengiva dela. Aliviava. Mas às vezes eu via assim, será que tá aliviando mesmo? Botei uma gotinha, né, num frasco inteiro. Mega diluído. Aí, como eu sei que o copaíba é um óleo tranquilo, né? Um dia ela estava reclamando e disse: ai, mamãe, passa, ela queria que eu passasse, porque ajudava. Eu peguei o copaíba puro, botei uma gotinha no dedo e passei na gengiva. Entendeu? O copaíba, ele é um óleo seguro, ele é um óleo tranquilo. Os meus filhos não têm reação, eles não são crianças super alérgicas, então eu tenho essa segurança para usar, né? Mas eu testo, eu posso fazer bem diluído, tá? Então, assim, na dúvida, sempre diluam. Tá? Fazer o teste de reação, como eu falei, e não exagerar na dose. Gente, não exagerem na dose. Ah, esse frasco aqui, esse óleo é para aumentar o meu metabolismo. Ele regula a glicose. Ah, vou tomar 10 gotas. Não, tá exagerando. Não precisa tomar 10 gotas, né? Uma gota, 2 gotas já vai te ajudar, tá? Então, não exagerem. Sempre menos é mais. Aí, quais são, às vezes, assim, as situações que tu tem que ter um cuidado especial? Gestante, bebês e crianças e pessoas portadoras de epilepsia, tá? Então, assim, vamos falar um por um. Gestante, o que eu sempre indico? Evitem usar nos 3 primeiros meses de gestação. Não tem porquê. Tem gente que usa? Tem. Tem pessoas da Terra, consultoras conhecidas na Terra, que elas já estavam grávidas, seguiram tomando Lemon, por exemplo. Eu não indico, porque eu tenho esse cuidado com as minhas clientes. E tem aquela coisa assim, daqui a pouco acontece alguma coisa, perde o bebê nos 3 primeiros meses, que é uma coisa que acontece. Podem pensar, ah, foi o óleo essencial. Então, assim, não, né? Melhor não usa óleo essencial nos 3 primeiros meses, tenham esse cuidado, o bebê está em formação, né? Então, assim, não usem, não tem essa necessidade, né? Depois que passar os 3 meses, usem sempre tópico e aromático. Não ingere, tá? Tópico e aromático é perfeito. Eu usei, grávida, foi a primeira vez que eu usei óleo essencial, eu estava grávida. Então, eu usava tópico e usava aromático, muito assim, ó. Essa forma eu acho incrível. Então, eu usava porque eu tinha muito estresse no momento, era o início da pandemia. Então, assim, eu estava trabalhando de casa. Então, assim, aquela coisa mega estressante, óleo essencial, assim, tangerina foi assim, ó, meu salvador. E lavanda, tangerina e lavanda me salvaram. Então, usei tópico aromático, tá? Aumenta a diluição em gestante, também vai passar um óleo, dilui mais um pouco, deixa ele mais fraquinho, né? Então, quais são os óleos seguros para gestante? Cítricos são seguros, o olíbano, né, o frankincense é seguro, lavanda é seguro, cardamomo, camomila romana, são óleos super seguros para ser usados em gestante. Enjoo, cardamomo, limão, o gengibre também pode ser usado, tá? Então, ter esse cuidado quando é gestante. Bebês e crianças, tá? Aqui, usar a partir do 1º mês de vida, como segurança, tá? Na minha filha, eu, assim, com 15 dias já dá para usar óleo essencial, tá? Eu não digo usar desde o, né, nasceu usar óleo essencial. Mas, assim, num geral, tá? Usa a partir do 1º mês de vida. Sugestão daí para bebê, tem óleos, usar os diluídos, né? Fazer diluição para usar em bebê. O Calmer da linha Kids é maravilhoso para dormir melhor, para acalmar o bebê. Lavanda, todo mundo ama lavanda em bebê. O bebê dorme melhor, ele não acorda, porque o bebê pensa, ele está lá na barriga, quentinho, 9 meses, apertadinho, e de repente ele está do lado de fora. Né? Então, eles fazem assim com os bracinhos, com as pernas, porque eles estão se acostumando ali. E às vezes eles acordam de noite ou durante o dia, durante a soneca, muito, por causa disso também, né? Eles estão desconfortáveis. Então, dá para usar um óleo essencial para ajudar nesse momento, tá? Então, o Tamer, que é um mix para digestivo para criança. Zengast Touch, sou apaixonada, tá? Eu indico para todo mundo, porque ele é um óleo que alivia a cólica.
Tem gente que usa uma vez por dia, quando o bebê sai do banho, vai dormir naquele momento que dá cólica e não precisa usar de novo, tá? Então, assim, são óleos que são seguros, criança pode usar, tá? Gente, assim, a Breathe pode usar em criança? Pode, deve usar, tá? Então, assim, pode usar com um mês? Pode, se precisa, né? Se é uma questão respiratória, pode usar. Não tenham medo, o óleo, o Breathe, tá? Esses óleos todos que tem a palavra touch, tá, gente? Porque tem óleos essenciais que eu não tenho aqui. Tem alguns rolons que não diz touch. Quando não disser touch, significa que é óleo puro, tá? Então, aqueles óleos do rolon são puros. Quando diz touch, é óleo essencial numa base de óleo de coco fracionado. Então, já está diluído para ser passado em peles sensíveis, tá? Ele já está pronto para uso. E aqui alguns óleos que não são recomendados para criança, tá? Então, alguns que a gente pode evitar, e a maioria, sim, eu vou dizer, a gente nem usa, né? Criança, a gente opta por usar, o que eu acho super seguro, ainda mais bebê. Kit Kids, tá? Usar os óleos do Kit Kids para as necessidades. Zengast Touch, lavanda, são óleos que, do que tem, é o que tu vai precisar para usar na criança, tá? Então, assim, optem sempre por eles, tá? Pelos rolons. Espera aí, só um pouquinho, gente. Tem que ajeitar meus cachorros aqui, estavam me atrapalhando. Tá, então assim, como é que a gente dilui óleo essencial, tá? Tu pode diluir para usar internamente e pode diluir para passar, tá? A diluição, ela evita a sensibilidade a curto e longo prazo. Então, assim, ó, é legal, tá? Por que que a diluição também tem o que é o lado bom da diluição? Se tu vai passar topicamente num local, tá? Por que que é bom? Porque quando tu dilui, o óleo essencial, como ele é volátil, se tu dilui, ele vai abranger, vai absorver melhor na tua pele, e tu consegue abranger um local maior, né, na pele. Então, a diluição é boa nesse sentido, tá? E tu evita que tenha uma sensibilidade a curto e longo prazo, de tu tá usando sempre aquele óleo naquele local, tá? Então, cuidado com óleos quentes. Canela, cravo, orégano, tomilho são óleos quentes. Esses óleos têm que ser diluídos, tá? Para serem usados. Sempre diluídos. E os óleos cítricos, cuidar a fototoxicidade, tá? Então, assim, o que é isso? Se tu for passar na pele, não expõe a pele ao sol. Então, assim, vai usar um limão para descongestionar a criança, usa de noite, que ela vai ficar toda noite sem expor ao sol, e aí ele não vai ter perigo de manhã, tá? E esses óleos quentes para tomar, tá? O que é legal tu fazer? Quando for botar na cápsula, coloca um pouquinho de azeite de oliva, um pouquinho de óleo de coco junto. Também vai ajudar. Se tu ingerir, te der uma indisposição, né? Então é legal tu diluir um pouquinho ele para botar na cápsula também, para ingerir, que ele vai ajudar isso a evitar, né, uma sensibilidade maior no estômago também. Mas assim, gente, não tem perigo tomar óleo. Carta para eles, né? O que tu tem que cuidar? O que eu sugiro cuidar? Se tu toma em jejum e tu sente que o teu estômago, fiquei com azia ou fiquei com uma sensação no estômago, não toma em jejum. Toma café e depois toma o óleo essencial. Então, assim, eu até tenho indicado mais usar, por exemplo, copaíba depois do café, embaixo da língua, tá? E assim, embaixo da língua não é ingestão, tá? Então, não esqueçam disso. Essa é uma informação extremamente importante. Ingestão é aquilo que tu engole, que passa pelo teu sistema digestivo, que sofre uma metabolização, né? Os óleos são metabolizados pelo fígado e depois ele vai para o restante do corpo. Então, nessa metabolização, tem vezes que o óleo essencial ele produz um metabólito, né? Depois dessa degradação ali, mais potente que o próprio composto inicial. Mas algumas vezes não. Então, cuidem essa a indicação, né? E óleo essencial embaixo da língua absorve na hora para a corrente circulatória. Então, não é ingestão, tá? E é uma forma super rápida de usar óleo essencial também.
E qual a concentração usar, tá? Mas como é que eu vou diluir? Qual é a concentração que eu uso? Não tem consenso, tá? Depende da frequência e da sensibilidade da pessoa, tá? Isso assim, e qual é a sensibilidade da pele da pessoa, tá? Tá começando agora, sempre do menos para o mais. E sempre considera idade e peso. Então, assim, para criança, né? Tu vai usar qual óleo? O adulto. Ah, eu tô em que situação? Um exemplo. Tu tá gripado. Tu vai usar frequente, tu tá com uma infecção, tu quer acabar com aquilo ali naquele momento. Então, tu tem que pensar nisso, né? Então, se é um adulto que tá com uma infecção, como eu vou usar? Tu vai usar mais vezes? Por uns 5 dias? Por uma semana? Né? Não precisa usar sempre. Outra coisa, tu quer desintoxicar, né? Tá, tu comeu demais no final de semana, tu exagerou, comeu coisas que não te fez bem, tu quer te desintoxicar. Considera isso, né? Usa ali, pode usar uma semana os endocrine, né? Então, assim, não tem consenso. Existe tu conhecer o teu corpo e tu saber para que serve aquele óleo e tu vai usar. Então, numa situação, meus filhos, tá? Estão gripados, resfriados, eu passo óleo 3 vezes ao dia, eu passo o Stronger, ou On Guard Rolon, eu passo o Breathe no peito 3 vezes ao dia. E no difusor, sempre de noite, On Guard, Breathe Lavanda ou algum outro para dormir. Então, assim, ó, eu uso na pele e eu uso da forma aromática, eu estou atacando aquele momento, tá? O meu filho mais velho, eu já dou esses aqui para ingerir, tá? E a Laurinha, que vai fazer 3, mas ainda tem 2, eu já dou há um tempinho essas bolinhas aqui, tá? Essa aqui é a On Guard Bedless, tá? Essa aqui eu acho maravilhoso. É uma mini bolinha que tem 1/4 de gota em cada bolinha. Eu dou para ela 2 bolinhas, então assim, é um suporte quando ela tá resfriada. Pessoal, ela não precisou usar remédio, tá? É tudo isso. É tudo isso que eu tenho usado e tem feito muito efeito. E eu não preciso usar medicamento, tá? Então, eles têm, sim, eu não gosto muito de falar, porque a gente fala, parece que chama, né? Então, assim, os meus filhos têm estado muito saudáveis. Eu vejo as outras crianças na escola, eu vejo as mães comentando em grupo da escola, nossa, meu filho não vai de novo, tá de novo com pneumonia, tá não sei o que. Gente, eu não sei o que é isso, graças a Deus, tá? Eu uso os óleos essenciais e desde que eu usei mudou completamente. Claro que a Laura já nasceu na minha era de óleos, né? O Martim usou muito antibiótico porque ele tinha essas otites de repetição, mas é outra era para mim agora, é outra vida. E como diluir? Podem tirar foto também, se quiserem. Essa é uma tabelinha que a gente pode usar, tá? É uma tabelinha padrão de recomendação de diluição, dependendo da idade e da frequência do uso, tá? Então, tu quer uma coisa forte, tá? Por exemplo, eu tenho fibroadenoma no seio e eu sei que o DDR Prime pode desmanchar esse meu fibroadenoma. Tá? Então, assim, eu já sei, eu conheço uma pessoa que o DDR Prime desmanchou o fibroadenoma. Eu estou testando. Eu fiz, como eu quero uma coisa, eu quero atacar, eu fiz bem concentrado, tá? Então, eu botei ali, eu acho que 30 gotas de não, acho que eu botei 50, não lembro se foi 30 ou 50 gotas, porque eu botei frankincense também. Frankincense potencializa a ação. Então, eu botei DDR Prime, frankincense e completei o frasquinho Rolon com óleo de coco fracionado. Então, eu fiz super concentrado. Eu quero uma ação, eu quero uma resposta daquilo ali. Se eu fizer bem diluído, vai demorar mais tempo, né? Provavelmente. Então, depende da situação, tá? A criança sempre faz diluído ali, 1 a 2%, né? Pode botar 4 gotinhas, né? Pode botar 7 gotinhas, às vezes, ali, completar com óleo de coco, tá? E assim, ó, qual é a quantidade de gotas em 24 horas? Isso é uma coisa assim, ó, tá? Eu vou me intoxicar com óleo essencial, né? Muita gente fica com medo. Gente, intoxicar com óleo essencial, né, Nica? Tem que tomar um frasco inteiro de 15 ml por vários dias, tá? Vários dias. Então, assim, ó, não tem perigo. O que que a gente faz? Pinga 2 gotinhas na água e toma. Aí vai tomar água de novo, aí vou pingar 2 gotinhas. Gente, não tem como se intoxicar assim, tá? Não tem como. Então, aqui para vocês terem uma ideia, para uso interno, no máximo em 24 horas, a sugestão, tá? A indicação é que seja 24 gotas no máximo. 24 gotas do mesmo óleo para intoxicar, tá? Então, isso é uma média, tá? Então, assim, dificilmente a gente chega nisso, tá? Então, aqui pode printar também criança, qual é a dose máxima em 24, né? Usar no máximo 12 gotas no dia.
E é o ideal sempre para crianças 1 a 2 gotas e para adulto 2 a 4 gotas dentro da cápsula, tá? De cada óleo. Então a gente vai fazer aquela flum, né? Aquele flum que é a bomba imunológica que a gente vai usar frankincense, F de frankincense, L de limão, O de orégano, O de on guard e M de melaleuca, tá? Quem faz essa básica, assim, tu vai botar 2 gotinhas de cada, tá? E tu vai tomar 3 vezes ao dia, tá? Isso aí é uma coisa que dá para fazer tranquilamente, tá? Não tem perigo. Então, não existe, não fiquem com medo de se intoxicar, tem que tomar muito. Crianças, tá? Crianças maiorzinhas podem ingerir, tá? Eu dou pro meu, tá? Então, meus filhos, o Martim toma esse, tá? E a Laurinha toma esse aqui, que ela é menorzinha, ela não toma bolinha maior, né? E pro Martim eu já fiz cápsula também. Tem cápsula número 1, tá? A número 0 é uma cápsula maior, a número 1 é uma cápsula um pouquinho menor. A número 1, eu consigo botar o óleo ali, ele consegue ingerir, tá? Depende da criança se vai conseguir tomar aquela quantidade ali ou não. Espera aí, só um pouquinho. Tá, vamos lá. Aí, assim, né? Como fazer protocolos, indicações, onde eu acho informação da óleo essencial. E aí serve tanto para quem é consultor e tanto para quem é cliente. É muito legal a gente ter essa autonomia para cuidar da família. Então, eu sugiro, tá? Esse livro aqui, Fundamentos Essenciais. É um livro que custa em torno de R$ 70. E ele é um livro fantástico, porque ele tem tudo. Ele fala sobre os óleos, o que são, como são extraídos. E aí ele tem uma parte que ele fala do sistema do corpo ou a necessidade e passa 5 indicações, as principais indicações de óleo essencial para aquela necessidade. E diz ainda como tu pode usar, tá? Então, por exemplo, contusão muscular. Começa, tá, com óleo essencial, que seria a primeira opção, e ele dá mais 5. Para contusão muscular, ele indica tópico, tá? Outro exemplo. Esse aqui é para passar creme diferente. Vamos ver aqui. Confiança. Para quem tem falta de confiança, tá? Bergamota, que é o óleo da autoestima. Então, o bergamota, qual é a forma de usar um bergamota para melhorar a tua falta de confiança em ti? Tópico e aromático. Então, aqui tu pode te guiar e aqui tu pode indicar para os teus clientes também qual é a melhor forma para ele usar aquele óleo essencial ali para aquela necessidade. Tá? Então, assim, além dele ter isso, ele tem óleo por óleo, mix por mix, com todas as indicações, com todos os protocolos de uso. Tá? Então, tu pega o óleo de manjerona, os principais usos do manjerona, quais são as principais propriedades do óleo de manjerona, e no final tem uma parte legal que ela tem por sistemas do corpo, assim. Então, por exemplo, Cândida, tem uma parte só para Cândida, tá? Só para candidíase, fala sobre suplementos. Atletas, então só para atletas, tem indicações mais para aquela situação ali. E tem também o app Essential Life, tá? Que é esse app aqui. Esse app, ele é pago, só que ele é pago uma vez ao ano, R$18,90. Eu acho que super vale a pena. Porque ele tem o livro dentro dele, com mais algumas coisas, tá? Algumas receitinhas também. Então, o que que é legal do app? Sempre gosto de falar as minhas experiências, né? Eu tenho uma experiência que um dia eu carrego óleo para todo lugar que eu vou, né? Eu carreguei, estava com as crianças, levei o kit Kids, alguns ali, levo alguns a mais, que eu posso precisar, né? Como se fosse que nem tu viaja com a maletinha de remédio, eu viajo com meus olhinhos, né? Minha bolsinha de olhos. Então, ele caiu, ele estava para fora, ele caiu em cima de urtiga e ficou com a mãozinha, né? Eu nem sei como é que se diz, se urtiga queima, o que que acontece, porque eu nunca tive essa sensação. Aí ele veio e me disse, mamãe, tá doendo, a minha mão tá doendo. E eu olhei, o que que é isso, Martim? E aquela mão vermelha, assim, ele tá doendo, tá doendo. E daí uma pessoa, né, a prima dele que viu, disse assim, Tharissa, ele tem urtiga. Eu fui pro meu app, procurei urtiga. E ali no app ele dizia qual óleo essencial que é, quais são as indicações. Aí a primeira indicação, ele dizia cravo. Eu tenho cravo, mas tem em casa, não carrego cravo. Aí ele diz qual mix tem cravo. E aí tu pode ver que o mix que tu tem ali contigo tem cravo.
Então, eu vi que no On Guard, eu já tinha, o On Guard é um que eu já conheço, tem cravo. Eu passei o rolon do On Guard aqui que eu tinha, sério, deu uns 3 minutos, já aliviou, ele parou. Não disse que não estava mais doendo. Então, assim, o app é legal por isso, né? Tu tem essa autonomia de tu procurar na hora e tu vê dentre os olhos que tu tem qual que é o melhor. E ele tem tudo que tem no livro, tá? Tu pode procurar por problema e pode procurar por óleo. Como tem no livro, tu vai achar no app também, tá? O app também acho que super vale a pena também ter. Então, aqui, como fazer protocolos e indicações, eu estou mais voltando aqui, né, voltado para consultor, sempre ver a necessidade da pessoa, pesquisa no livro e no app a necessidade, né, relaciona a forma de uso e a necessidade, tá? Então, assim, qual é a forma de uso para aquela situação, né, de acordo com aquele contexto, e isso, assim, ó, a gente sabe, tá, gente? Assim, por exemplo, tá congestionado, como é que tu vai usar um óleo que vai ajudar para congestão nasal? Inalar, porque ele vai abrir as vias aéreas, tópico, né? Passar aqui, passar no peito, tudo isso vai ajudar. E a gente vai aprendendo, né? Emocional. Se a gente inalar, vai ter um efeito super rápido. E se a gente passar no coração, passar em pontos de pulsação, vai ter um efeito rápido. Por exemplo, frankincense. Tu tá nervoso, tá é uma coisa difícil naquele momento e tal, pinga frankincense embaixo da língua. Vocês vão ver, é um negócio muito, muito incrível. A gente acalma muito rápido. Então, assim, sempre pensar na necessidade e correlacionar, né, com a forma de uso também, porque assim vai facilitar. Aí, Felipe. Então, outra coisa legal, tá? Tem grupos no Telegram específico para animais, tá? Para óleos essenciais e uso em animais. Tem muitos e-books no Telegram. A gente pode entrar nos grupos e pegar, e o no Telegram é legal porque fica, não importa quando tu entrou, o material tá lá, né? As mídias estão lá. E a frequência de uso, como eu falei, depende da necessidade, não existe consenso, tá? Isso é um feeling, assim, que a gente tem no momento que tu tá usando também. E condições crônicas, tá? Uma coisa crônica, por exemplo, eu tenho candidíase de repetição, eu tenho enxaqueca, sempre tive, não adianta, não tem nada que resolva. Eu tenho infecção urinária de repetição. Gente, sempre pensem em algo pro emocional. Geralmente, essas condições crônicas têm um fundo emocional, tá? Tem uma emoção envolvida de alguma coisa que tu nem sabe, que pode ser de muito tempo e que se tu não trabalhar, não adianta só tomar ou usar o óleo essencial para tapar o sintoma ali no momento. Sempre procurem, né? Peçam para o consultor, também quem é cliente. Eu tenho um livro emocional que eu adoro, tá? Então eu gosto de pesquisar e geralmente quando eu mando para a pessoa, ver se isso faz sentido para ti, essa emoção aqui. E a pessoa diz, gente, faz todo sentido. E aí a pessoa consegue até entender da onde que vem aquilo ali, né? E o que está causando no corpo dela. Então ela usa o óleo para trabalhar o emocional, né? Além de tratar, de ajudar a trabalhar aquele sintoma. Não tem mistério, tá, gente? Não tem mistério. O óleo essencial é uma coisa assim, pensem, da natureza, que os indígenas aqui no Brasil sempre usaram, os nossos antepassados usaram, é uma forma que a gente tem de cuidar da gente de uma forma autônoma, né? Da gente ter esse cuidado com a família e contigo mesmo, né? E te conhecer, porque assim, quando eu, por exemplo, comecei a usar o tangerina, eu sentia, nossa, já tô precisando de tangerina, comecei a ficar irritada. Eu acho que eu preciso de tangerina, sabe? Então tu começa a sentir tua emoção e tu começa a ajudar naquele sentido ali para não aquilo não se prolongar, né? Não se prolongar. E assim, ó, gente, lembre-se sempre, tá? Isso aqui, consultores, você é a autoridade. Quando tu vai num médico com um problema de saúde, alguma vez o médico deu a prescrição e disse: esse remédio cabe no teu orçamento? Né? Então, o que que acontece? Às vezes as pessoas me perguntam, Tarissa, me diz, sabe um óleo essencial para hemorroidas? Tá? Isso acontece muito. E eu disse, e Aeropom, fantástico, fantástico. Eu tenho uma amiga que foi na minha casa, ela usou, ela estava horrível, tá? Ela me disse que era uma coisa horrorosa. Ela usou, ela em 2 horas aquilo resolveu. 2 horas usando o Yaropom com óleo essencial, com o Yaropom com óleo de coco fracionado no local, passando. Aí, toda vez que eu falo isso, a pessoa diz, bah, mas tem um mais barato porque isso é caro. Ah, mas quer resolver ou não quer? Tu quer uma coisa que resolva em 2 horas ou tu quer uma coisa que vai levar um tempo? Fora que tu pega um óleo essencial, como o Yaropom, por exemplo, ele é um dos maiores antioxidantes. Tu pode ingerir, ele vai te rejuvenescer,
ele vai ajudar a pele, ele é um... Como é que a gente diz? É como se fosse, ele fica como se fosse um prime na pele, assim, aqueles primer que a gente usa antes da maquiagem, sabe? Então tu passa, tu sente a tua pele esticando, assim, ele é um negócio fantástico e tem outros benefícios também. Então, assim, tu tá pagando por um produto para hemorroidas, por exemplo, que vai te ajudar a resolver rápido, e tu tem outros benefícios. Então, o óleo essencial, ele não é caro, gente, porque ele tem mais uma função, né? Ele não vai vencer, né? Tu vai usar para outras coisas. Se tu souber os benefícios dele, ele vai te trazer muito mais benefício. Então, assim, quando a gente vai no médico, o médico não diz pra gente se cabe no orçamento. Ele vai lá e te dá um antibiótico, tu vai lá e R$ 200 e tu tem que comprar 2 caixas. E tu compra porque tu quer resolver o problema. Por que que com óleo essencial a gente não faz assim? Então, assim, lembrem disso. Eu passo as opções. Tem outras opções? Tem, mas aqui eu conheço, que eu tenho um depoimento de uma pessoa, que eu tenho a experiência, esse aqui ó, foi muito bom, né? Então, assim, a gente tem que pensar dessa forma e sempre ter essa noção que o óleo essencial tem mais de uma propriedade, ele vai trazer outros benefícios também. E outra coisa extremamente importante, tá? Que é o que eu falei no início. Assim como os medicamentos, que não funcionam da mesma forma para todos os indivíduos, também são os óleos essenciais. Então, se o cliente tem uma experiência negativa, a gente tem que ajudar ele a encontrar um óleo essencial para a necessidade dele, tá? Então, assim, pede, diz para ele, olha, vamos lá, esse aí não deu, paciência, né, me dá um tempinho que eu vou achar outro para ti, que vai te ajudar, né? E a gente vai testar outro. Porque assim, gente, exemplo meu, dor de cabeça, não é o peppermint que eu uso, tá? Pro Samuel, que é o meu marido, ele usa o peppermint e é na hora. Para mim, o peppermint não é na hora, né? O meu corpo reage de outra forma. Então, eu uso o Past Tense na hora. Então, assim, a gente tem que encontrar o óleo essencial para ajudar naquela necessidade, tá? Não tem mágica, não tem milagre. O óleo essencial não é que nem remédio. A gente tem que ter essa noção também porque as pessoas têm essa coisa que é o natural não funciona, mas não, pode ser que não funcionou porque não era a melhor opção para ti naquele momento, né? E aquilo que mais te desafia será também o que mais te fará evoluir. Então pensem, né, pessoal, consultores se sentem inseguros de indicar, que têm medo, né, que perguntam sempre, ah, mas dá para usar em criança? Dá para usar em criança de 3 meses, um brief? Dá para usar, né? Se a gente for pensar, grávida, gente, grávida usando paracetamol. Paracetamol é o remédio, tá? Que é liberado na gestação. E é o maior absurdo liberar paracetamol para gestante, tá? Eu não sei se é um feeling, eu nunca tomei e eu não queria tomar. Agora, só faltava não ter as crianças, tem as cachorro, né? Só para eu nunca tomei e agora eu aprendi uma coisa do paracetamol, que o paracetamol ele é o maior depletor, tá? Do maior antioxidante que o teu corpo produz. Então pensem, no momento que tu mais precisa, o teu corpo está produzindo outro ser, que ele está sendo casa e ajudando na formação de outro ser, tu está usando um depletor de um antioxidante natural mais importante do teu corpo, que é responsável por quantas coisas dentro do teu corpo. Então, assim, ó, por que não usar um óleo essencial para tentar ajudar naquilo ali que tu precisou do paracetamol? Então, assim, sempre pensem, sempre tentem pensar no óleo essencial como uma primeira opção. Gente, não para tudo, né? Então, para a maioria das situações, eu tento óleo essencial, porque a maioria das situações é o básico do dia a dia. É uma indigestão, é uma azia, é refluxo, é uma dor nas costas, é a dor de cabeça, é um resfriado, é a dor de garganta, é candidíase, é uma espinha. É quanta coisa que acontece, dor de crescimento nas crianças, sabe? Quanta coisa a gente vai lá, toma um remedinho, fica, vou dar aqui porque não parou de tossir essa noite. Tem óleo essencial que ajuda nisso. Então, é ter sempre eles como a primeira escolha. A maioria aqui, com certeza, tem uma caixa de óleo essencial em casa, então tem que saber usar, porque eles vão te trazer muito benefício, só que assim, tem que usar, né? Não adianta usar uma vez e esperar, não passou. Vai lá e tenta usar de novo. Então, mas na maioria das vezes, né, na maioria dos casos, as pessoas geralmente dizem, nossa, usei e parece que tirou, foi uma mágica. Então, meu marido estava resfriado, estava meio gripado agora nos últimos dias, e teve um dia que ele acordou e me disse assim, eu tô mal. Aí eu não consigo respirar. E aí ele respirava e doía o peito, ele puxava o ar, não conseguia e doía o peito. Eu passei nele óleo de coco, eucalipto, breu branco e copaíba. Não foi copaíba.
Breu branco, eucalipto, frankincense e óleo de coco. Eu passei no peito, deu, sério, eu não gosto de exagerar, mas deu uns 2 minutos, ele começou, ele parecia, o que que é? E ele assim, não tô acreditando, tô respirando. E eu disse, eu sei. E ele, não, tu não tá, não tem noção, foi muito rápido. Então, assim, às vezes, mesmo a gente conhecendo e usando, a gente não acredita quando acontece, porque é incrível o benefício que a gente tem. Então, sempre tentem usar, tá? E tentem ah, buscar essas informações, contem com o auxílio e o apoio do consultor, né, para quem é cliente. E a gente tem essas ferramentas que são incríveis. Só ter o livro ou o app já ajuda, assim, ó. É incrível, é fantástico. Eu não sei se tem pergunta. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Alguém tem alguma pergunta? Quer abrir o microfone? Fica à vontade. Ninguém? Ó, tá, o 20,90 o app já mudou o preço, ó. Essa semana mudou. Eu paguei 18,90 em março ainda, porque o meu renovou em março. Vamos lá, quem mais? O site, alguém colocou ali, o source2you.com. Procurando aqui as perguntas. Alguma coisa, pessoal? Se não, a receita do Flum. O Flum é Floom, tá? 2 Os. Então, é frankincense, L de lemon, O de unguard, I de orégano e M de melaleuca. Eu acho que ajuda, Karen. Ah, tá, a Dai respondeu. E isso que a Dai falou também, tá? Tem muito estudo já mostrando que o uso excessivo de paracetamol na gestação pode ser uma das causas de autismo, né? E é um medicamento liberado. Gente, vocês vão ver quando que esse medicamento vai ser proibido, vai levar muito tempo ainda para ser, né, na gestação. E isso é assim, tá? Então, cuidem, tá? Ah, obrigada, gente. Obrigada. Qualquer coisa, fico à disposição. Quem tiver aí dúvidas, né? Sempre consulta o consultor é para isso, a gente tem que dar esse apoio. A gente aprende muito também. Eu tenho muitos clientes, tá, que me dão ajuda. Tem pessoas assim, eu tenho uma cliente que ela estava com problema e ela me disse, Thalissa, eu quero esse óleo. E eu disse, ah, mas esse eu não ia te indicar. Não era o que eu indicar, esse é para questão emocional, ele é um óleo do emocional. E ela usou o óleo e ela me disse que foi a única coisa que parou de doer o dedo dela. Ela usou o TIR, que era um que eu não ia indicar. Mas tem óleos na composição que ajudaram e ela adorou. Então, assim, procurem também, né? Procurem essa, essa questão de buscar informação também, tá? O Flum, de novo, F de frankincense, L de lemon, O de on-guard, O de orégano, M de melaleuca. 2 gotinhas de cada na cápsula e pode pingar uma gotinha de óleo de coco também por causa do orégano, tá? É isso então, pessoal. Boa noite. Então tá, obrigada. Obrigada por todos estarem aqui ouvindo. Fico muito feliz de ter bastante gente na sala. Até mais. Tchau, tchau, pessoal.